Boa tarde, Condado Pinhal Grandense. Estamos começando o programa do Executivo Municipal de Pinhal Grande deste sábado. E hoje, no nosso programa, nós vamos contar com a participação da Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente, vamos contar com o responsável pela vigilância sanitária do nosso município, Constantino André dos Santos, e, a posterior, estaremos conversando, então, com a Secretária Municipal de Saúde, a vereadora licenciada Rosane Liberalesco. Começamos, então, primeiramente, com a vigilância sanitária, com o responsável por essa vigilância, o Constantino Andrade dos Santos. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Sandro. Boa tarde à secretária Rosana, que se encontra aqui conosco hoje. Boa tarde à comunidade de Pinhal Grande. E agradeço o espaço cedido pelo prefeito Burim para que nós possamos estar trazendo aqui nossa manifestação nesse dia. Bom, Constantino, qual a função da vigilância sanitária de nosso município, principalmente durante essa época de pandemia? A vigilância sanitária está fazendo um trabalho conjunto com a vigilância epidemiológica. No caso, na sanitária está, no caso, eu, a minha colega Nara, e na epidemiológica, a Gisélia. E a gente faz um trabalho de orientação diante dos decretos municipal, que saiu dia 12 de maio, o 2164, e também, dentro desse decreto, coloca no seu artigo 4º que a fiscalização, o trabalho todo de fiscalização, de orientação, será exercida pelo setor das vigilâncias sanitária e epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. E no decreto estadual 55.240 e 55.241, de 10 de maio de 2020, juntamente com as portarias estaduais, que seguidamente está saindo novas, e também os nossos decretos municipais, é baseado nesses decretos, nessas portarias, que nós procuramos desenvolver o trabalho de fiscalização, de orientação à nossa população. Certo. E se tem uma fiscalização aí junto ao comércio local, como é que é, Constantino? A fiscalização no comércio é realizada igualmente em conjunto, as duas vigilâncias. Primeiro foi um trabalho de orientação. Até a gente levou cópia dos decretos, o pessoal deu recebido, e aos poucos foi se adequando conforme a legislação. E a gente pode dizer que hoje, para nossa surpresa, já no início, as pessoas, os comerciantes já estavam até com cartazes, com álcool gel, já estavam se adequando conforme o decreto do Estado. E, a nível geral, alguma resistência se encontrou, mas em relação mais à questão dos bares, que a gente, por força de estar na bandeira laranja, que nos remete a Santa Maria como sendo nossa referência de UTI, a gente, no último decreto, optou-se, de acordo com o decreto estadual, de também constar no nosso decreto a nível municipal, de que os bares seriam fechados. Houve algumas resistências, mas tudo deu certo, está tudo resolvido e sem nenhum maior problema. Então, o que está funcionando no comércio local aqui, Constantino? Olha, basicamente tudo, com exceção dos bares. E não pode haver jogos, não pode haver festas, aglomeração de pessoas em espaços públicos. Mais ou menos seria nesse sentido. Mas sempre há resistência. A gente está diariamente fazendo nossa ronda, no município, no interior do município, e atendendo também várias denúncias, As pessoas que nos ligam, possíveis aglomerações, às vezes é real, às vezes a gente chega lá não há nada,
mas a gente assim mesmo vai verificar. A população tem um papel preponderante aí nesse negócio para evitar aglomeração, né? Fazendo denúncias. De que maneira a população pode fazer as denúncias, Constantino? O pessoal tem ligado diretamente para o meu celular, para o telefone da Secretaria da Saúde. E uma coisa boa que eu gostaria de colocar, que se hoje o nosso município não possui nenhum caso de Covid-19. E isso é graças ao trabalho de toda a equipe, da nossa equipe da Secretaria da Saúde, dos profissionais, da secretária, também a administração pública, né? É a colaboração de todas as secretarias do nosso município. E também uma grande parte devido ao entendimento e à colaboração da nossa comunidade. Estão colaborando, seguindo as orientações, a prevenção diante dessa pandemia. Só queria fazer um pedido para a comunidade, especialmente de Pinhal Grande. Nós queríamos pedir a colaboração no sentido de que, sempre que possível, evitar aglomeração, mesmo que residencial. Porque quem teve a oportunidade de escutar o Bom Dia Rio Grande, da última quarta-feira, foi relatado que em Cruz Alta, de 17 casos confirmados, passaram para 34. Isso devido a uma festa familiar. Então, só para vocês verem o cuidado que a gente tem que ter. E a vigilância sanitária não chega até as residências, não pode agir nesses casos, apenas pedindo a colaboração, a compreensão. O nosso trabalho é com o comércio, é com as entidades. Mas é importante também salientar a parceria que tem juntamente com a Brigada Militar e a Polícia Civil aqui nessas fiscalizações, né? A gente agradece a Brigada Militar que sempre, quando nós solicitamos, inclusive quando houve o fechamento dos bares, em 2 a gente teve que pedir o auxílio, né? Eles estão sempre prontos. Até no interior eles foram verificar com a gente. Chegando lá não houve nada, era de noite, era denúncia, mas eles se deslocaram junto. A Polícia Civil também se coloca à disposição e todas as pessoas, os órgãos municipais também estão sempre prontos para nos auxiliar. Vamos para encerrar da parte da vigilância sanitária, Constantino. Dia 2 de junho começou algo novo aqui no nosso município, que não existia já nesses meses aí de março, abril e maio, que é as barreiras sanitárias. Como é que funciona essas barreiras sanitárias e quais são os locais, quais são os horários? Nós começamos com as barreiras sanitárias na entrada da cidade. O objetivo principal é a orientação. Orientação quanto ao uso de máscara, orientação quanto a aglomerações e a verificação da temperatura. E também nessa abordagem feita pelas vigilâncias, a gente pergunta de onde a pessoa veio, a gente pergunta, a vigilância epidemiológica e sanitária faz o questionamento se houve algum sintoma que tenha relação ao corona. E, basicamente, é esse o trabalho. E por sinal, está sendo um trabalho bastante interessante e importante, porque a gente faz em horários alternados, tarde, às vezes de manhã, e em 1 hora a gente abordou quase 20 veículos vindo de fora do município, e a maioria deles de longe. Então, é um trabalho, eu acho que bastante importante para a segurança da população. Mais alguma coisa, Constantino? Eu agradeço, Sandro, mais uma vez, né, a ti, a Rosana, que está presente aqui com a gente. Agradeço o espaço, mais uma vez, cedido pelo prefeito municipal e aos ouvintes que, nesse momento,
estão nos ouvindo e peço a colaboração e até o entendimento que o trabalho não é o fiscal sanitário, não é a responsável pela epidemiológica, que estão fazendo porque é vontade deles, mas é força de um decreto, primeiro a nível nacional, estadual e municipal. A gente muitas vezes é mal compreendido, mas continua fazendo trabalho pensando no bem-estar, na saúde da população. Ok, então esse foi o responsável pela vigilância sanitária do nosso município, Constantino Andrade dos Santos. E dele, então, partimos para a secretária municipal da Saúde, a vereadora licenciada Rosane Liberaliço. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, então, Constantino, que permanece aqui conosco, né? Fez a apresentação do trabalho dele. Quero cumprimentar especialmente, então, a nossa população aqui de Pinhal Grande e todos os ouvintes da Rádio 14 de Julho. Bom, antes de nós entrarmos, obviamente, sobre a pandemia, no nosso município nós temos também a campanha da vacinação contra o vírus influenza. Nos parece que foi prorrogada essa vacinação, secretário. Exatamente, Sandro. Essa vacinação, ela iniciou ainda em 23 de março. O município recebeu várias remessas de vacina no começo, então teve uma procura muito grande naqueles grupos de riscos que estavam preconizados, né? A gente sempre cumprindo a vacinação conforme a orientação do Ministério da Saúde. E, então, né, não foram atingidas as metas em todo o Brasil e também, por vários motivos, não diferentes, né, do nosso. Nós também, então, ainda estamos vacinando. Recebemos mais doses ainda nesta semana e ainda, então, estamos vacinando, então, todos aqueles grupos que estavam elencados desde o início da campanha, né, até o dia 30 de junho. Então, é importante que as pessoas que ainda não procuraram a vacina, que estão no grupo nos grupos de pessoas de 55 anos ou mais, professores, trabalhadores da saúde, profissionais da segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas, doentes crônicos, também foram vacinados. Eles precisam do atestado médico, né, para provar que têm doenças crônicas. Professores, pessoas com deficiência, crianças de 6 meses, maiores de 6 meses e menores de 6 anos, as gestantes e as mães, né, com 45 dias após o nascimento do bebê, e também a população indígena, que nosso município a gente tem, mas é bem pouquinho. Então, se ainda essas pessoas que estão nesses grupos, nessas prioritários e que ainda não providenciaram, né, que providenciar é importante para elas, é mais importante de tudo para a saúde delas, né, diante da pandemia, porque modifica um pouco, né, o critério médico com relação a quem já foi vacinado. E também para o município ter cuidado com essas pessoas, garantir, então, a saúde, né, nesse momento que a gente ainda não entramos no inverno. Então, as pessoas procurem, né, na medida do possível, essas pessoas que estão dentro desses grupos, e sempre lembrando de levar a carteira de vacinação ou um documento também de identificação, né. A vacina é bem organizada, não dá aglomeração ali, a equipe está, né, orientada a organizar a fila quando tem fila. No momento não tem mais essa procura tão grande que nem nos primeiros tempos, então é importante que as pessoas venham providenciar sua vacina, né, na medida do possível, para garantir, então, a sua dose. Eles têm um direito, então, que venham providenciar, né, tomar a vacina. Bom, então passamos a falar agora, né, secretário, sobre, dentro da pandemia, não deixa de se ter uma boa notícia com relação aos números de monitoramento e de suspeitos no nosso município. Mais de uma semana está tudo zerado, somente com 9 suspeitos já descartados, né? É uma gratificação falar isso, né? Acho que toda a nossa população fica tranquila. Não posso deixar de agradecer muito todo o trabalho, né, de reconhecer o trabalho, a gratidão que temos com toda a equipe de profissionais.
Então, desde do início que sinalizou a pandemia, que o nosso município começou a fazer o enfrentamento, todas as medidas que o município adotou, a população acatou. Então, a Secretaria da Saúde organizou o trabalho. A gente quer agradecer muito também a administração municipal, na pessoa do prefeito, do vice-prefeito e de todos os secretários e todos os colegas por onde a gente foi solicitando que nos acompanhassem juntos, né, nessa caminhada de elaboração das medidas e também nas garantias, né, como um dos exemplos que é a descontaminação que é feita muito seguido. Tivemos modificações na unidade de saúde, no posto de saúde, para adequações. Então, e entre outras tantas coisas que eu não posso nem citar, no setor de compras, né, na engenharia, em todos os setores que colaboraram conosco. Então, temos a satisfação de dizer que por mais de uma semana a gente tem o boletim zerado, né? Inclusive 100 pessoas com sintomas de gripe. Isso é uma satisfação muito grande. Mas quero também dizer que é uma preocupação para a unidade de saúde o boletim estar assim, porque o sintoma gripal pode estar em algumas pessoas e elas estão no silêncio em suas casas. É importante que elas também entrem em contato com a Secretaria da Saúde, com o seu agente de saúde, e diga que está, né, com algum sintoma, para que seja monitorado, acompanhado, né, e cuidado, porque não podemos relaxar. Então, é uma gratificação bem grande manter esse boletim. Sabemos que os municípios vizinhos todos, né, o Faxinal do Soturno foi o que apresentou no início dessa semana, né, Sandro? Então, é uma preocupação muito grande, né, que a gente tem, que está se avizinhando, e que as pessoas não relaxem, que a gente mantenha esses cuidados, né? E sabemos que um dos motivos principais que a gente adotou e que certamente funcionou foi a obediência dos decretos que a população, né, inclusive o comércio local, como o Constantino colocou, né, desde o início colaborou. A colaboração de todos foi fundamental, né, para que esse boletim se mantenha assim por mais de uma semana. Então, a gente pede que as pessoas mantenham esses cuidados, o do uso das máscaras, que é obrigatório, a higienização das mãos, que são os pontos principais para não contaminar, então, para controle do coronavírus. Então, seguindo assim, a gente ainda pensa que pode segurar por muito tempo, né, que o nosso município não apresente, então, nenhum caso, ou também fique sem casos suspeitos. Então, todo cuidado está sendo, né, a gente está vendo resultados. Eu agradeço de coração todo esse esforço que a nossa população está fazendo, porque não está fácil manter isolamento social, manter distanciamento, não participar de festas, não promover festas, né, as comunidades do interior também. É muito difícil, as pessoas tinham o fim de semana como, né, o dia de se encontrar, o dia de se divertir, o dia de promover alguma coisa, e tudo isso, né, ficou limitado, foi praticamente proibido no começo e agora é proibido, né? Então, todo esse cuidado foi mantido e a gente contou com a colaboração de todos e temos um resultado bem bom, que é triste de quando a gente escuta nos meios de comunicação mais um óbito, mais um paciente internado, porque se for um paciente só com sintomas de gripe ou estar positivado de coronavírus, tranquilo, mas e quando ele precisa de um atendimento maior, né? O sofrimento que essa pessoa passa, os familiares passam, e na garantia que a gente não sabe se ele volta. Então, da importância que tem de manter sempre, né, observar bem, né, as orientações que a Secretaria da Saúde faz, que se ouve pela televisão, pelos meios de comunicação, né, que é um trabalho bem grande que está todos os jornais e os meios de comunicação também fazendo. Um aliado também contra o combate ao vírus aqui no nosso município começou dia 2 de junho, né, secretário? As barreiras sanitárias. Exatamente, foi mais uma das ações, né, que a Secretaria da Saúde está providenciando. Junto, então, quem está nessa atividade é a vigilância epidemiológica, é a vigilância sanitária. Entendemos que foi uma satisfação também à comunidade, quando ficou sabendo que estava sendo promovido isso pelas equipes de vigilância, deu tranquilidade nas pessoas, porque, conforme os relatos dos fiscais, muitas pessoas que param na barreira são pessoas que vêm de fora. E elas já estão chegando sem máscara ou sem esses cuidados, e na barreira orientado.
né? Então, eles vão chegar no comércio, vão chegar nas famílias, vão chegar onde eles tiverem que chegar, essas pessoas que não são do nosso município, porque o nosso município é conhecedor, né? Que o uso é obrigatório das máscaras desde o dia 30 de abril, todos os outros cuidados, nosso município já é conhecedor e está sendo aplicado e é decreto, né? Então, as pessoas que vêm de fora, elas não têm esse conhecimento, a barreira sanitária que é feita, ela promove esse tipo de orientação, né? Não tem outro, não fiscaliza outras coisas a não ser, né, o uso da máscara e orientar os cuidados que tem que ter dentro da cidade, né, com as pessoas daqui. E também a gente entende que deu uma tranquilidade na população, até porque a gente vinha trabalhando junto com o comitê a ideia de fazer a barreira e a gente ainda não via que era necessário, não era o momento ainda, porque a gente estava ainda adotando muitas outras medidas para os nossos munícipes, né? Então, orientando eles, a gente estaria fazendo gradativamente esse trabalho. E a barreira, então, depois que ela se iniciou, veio atender também, a gente ouvia muitas pessoas ligando, né, que além de fiscalizar o comércio, de fiscalizar as ruas, da descontaminação de ruas, de muitas coisas que a gente estava fazendo na parte externa da unidade, era importante também fazer a barreira sanitária e que veio, né, como um ponto positivo, está sendo feita, né, na medida do possível. Como a gente tem poucas pessoas para fazer isso, então a gente tem uma pessoa que representa em cada setor nesse momento. Então, eles têm que dar conta de todas as outras coisas, de todo o trabalho que as vigilâncias têm para realizar, né? Então, fica mais difícil deles manter essa barreira durante todo o dia, ou principalmente em horário de maior fluxo, né? Mas, na medida do possível, eles vão se deslocando, ficam um tempo ali, então não tem um horário que eles consigam, né, estabelecer, não tem como estabelecer um horário, mas que, na medida do possível, eles estão se deslocando agora, que vem também nesses próximos dias, nos fins de semana, quando tem feriado, eles se organizam de forma que podem, né, no momento, estar ou rodando na cidade para manter, né, também os cuidados com as pessoas, para que as pessoas não se descuidem, também lá, então, na entrada da cidade, né, para ter um cuidado maior. Bom, secretária, muito se fala em testes rápidos, né, que não são muito seguros. O município está adotando esses testes rápidos, está adotando quem que está se utilizando desses testes? Qual é o protocolo que está se usando aqui no município? Exato, Sandra. Assim, o que o município nosso tem? Graças ao entendimento do comitê, o nosso município não teve ainda necessidade de fazer a aquisição dos testes rápidos. Isso não quer dizer que nós não temos eles, né, à disposição. Nós temos, sim. A gente recebeu do governo federal, conforme, né, a gente já vem há mais de mês que a gente recebeu, acho que ainda em abril, final de abril, recebemos. E esses testes, então, eles seguem também um protocolo para serem aplicados. O teste rápido, ele modificou também o tempo da coleta. Antes era do 7º ao 10º, agora ele ficou a partir do 10º dia em diante, o teste rápido. Sendo que também modificou para o teste do PCR, que o teste do PCR antes era aplicado somente em pessoas internadas lá em CTI. Né? Então, acho que o governo conseguiu se organizar melhor, adquirir esses testes, porque veio tudo num tempo só, ficou tudo muito apertado, tanto que a gente não conseguia comprar nem máscara, imagina testes, outras coisas, né? Enfim. Mas o nosso município não precisou adquirir, né? Graças a Deus, agora nós estamos com o boletim há dias zerado. Os testes vão ser aplicados, né, em pessoas maiores de 50 anos de idade, em gestantes. Permanece, né? Sempre foi principalmente o cuidado com o profissional da saúde, porque ele tem que fazer o teste em caso de sintomas de gripe. Se ele não confirma, né, o caso, ele fica suspeito e faz o teste. Se confirmar, ele é afastado. Se ele faz o teste e continua com sintomas gripais e o teste der negativo, ele continua no trabalho, que é essa orientação, né, que o profissional da saúde tem que se manter em atividade, assim como os profissionais da segurança, né, para garantir os cuidados com as pessoas. Então, são testados sempre, né, também o pessoal da Vigilância e Saúde, que eles têm que manter as atividades prioritárias, os trabalhadores de penitenciários, que não é o nosso caso, no nosso município não temos, mas a Brigada Militar, no caso, né, a Polícia Civil, os funcionários do CRAS, do Conselho Tutelar,
aumentou bastante, então, né, o grupo de testagem. E também a critério médico. Se o médico, no caso, eu não me encaixo em nenhum desses grupos, né, e tenho a síndrome gripal, que pode ser suspeita, né, o médico pode pedir, solicitar também o teste rápido e vai ser, então, providenciado, vai ser realizado, né, dentro do posto de saúde, né, com um profissional aí. E esse caso que ele fica, então, realizado o teste, ele precisa também ser notificado. Então, a vigilância epidemiológica também é necessário que a gente comprove, né, quando se aplica o teste, que se comprove através da notificação do caso. Então, é um trabalho muito intenso, né, que se faz. A Secretaria da Saúde tem os profissionais para fazer tudo isso, mas eles têm trabalhado demais. Nesses últimos 3 meses, é importante que a gente cuide bem desses profissionais para que eles consigam se manter ali, porque, assim como todo mundo, a saúde mental do trabalhador de saúde também é abalada, né? Por ver o histórico que nós temos no mundo, no Brasil, e também chegando já, se aproximando, né, nos municípios vizinhos, se aproximando aqui do nosso município. Então, é óbvio que também os nossos profissionais vão sentir, né, que está se aproximando e que ele tem que ser cauteloso, inclusive, na saúde dele, né, como profissional. Bom, secretário, sempre é bom lembrar as ações, né, que está se fazendo através da Secretaria Municipal de Saúde, que está sendo organizada para o controle da epidemia. Já falamos aí, que foi as barreiras sanitárias, que começou agora dia 2 de junho. Certo. Então, essas ações são as mesmas medidas, né, Sandro, que se aplicou desde o início de março. Então, todos aqueles cuidados que as pessoas têm que ter do distanciamento, de não aglomerar, de não compartilhar nada, copo, chimarrão, nada disso, né, do abraço, do beijo, do contato físico. Então, claro que está difícil para todo mundo, está difícil mesmo, né, nós precisamos, nós somos humanos e precisamos de tudo isso. Então, é uma medida, né, uma ação que se aplicou, que as pessoas têm que cuidar. Ou, em outros casos também se aplicou o uso do álcool gel, que a higienização é feita onde não tem água e sabão, que se use o álcool gel. É muito importante que seja sempre água e sabão, mas a gente sabe que quando tu sai, viaja, se desloca, vem, né, do interior para a cidade, coisa assim, que tu não vai encontrar assim. Então, que eles tragam, né, junto. Em todo estabelecimento comercial está disponibilizado o álcool, então, né, na entrada, as pessoas têm que providenciar, né, a higienização. Na unidade de saúde também, na prefeitura também. Todo local, né, onde tem uma porta de atendimento ao público, também tem que estar disponível tudo isso. E o que é importante? Que as pessoas mantenham esses cuidados, mantenham, né, o uso da máscara, que o uso da máscara é obrigatório. Então, é um meio de tu, né, fazer um bloqueio físico também, né? Se tu tá com a doença ou tá com sintomas gripais, tu vai, né, fazer esse bloqueio. A descontaminação que é feita, os profissionais da saúde, eles também, né, se cuidam ali também com os EPIs, com os corretos EPIs. As pessoas têm que fazer o cuidado do uso correto da máscara também, que não adianta ter a máscara, né, Sandro? E a máscara não está de forma adequada, tapando bem as vias aéreas, né, a boca, nariz, né? Agora é federal lei para usar máscara. Exatamente. Então, que esse cuidado, né, do uso correto, que não adianta ter a máscara, portando a máscara e não estar com ela em uso adequado. Então, né, tudo isso vem junto com as ações que a Secretaria da Saúde, junto com a administração municipal e também nos decretos que a gente sempre obedeceu, né, as orientações do Ministério Público e também do governo estadual, com relação aos cuidados, e a gente foi transmitindo, né? A gente usou todos os recursos, um carro de som, a gente adotou muitas medidas, né, para que a gente mantivesse esses cuidados de enfrentamento, né, e também para a gente garantir a saúde, então, de todos, então, do trabalhador da saúde, da população, né, que todos somos pessoas no final, né, não se discute, lá no final todo mundo merece ser cuidado, então merece ser, né, protegido, né, estar protegido. Certo, secretária. Bom, com relação às visitas domiciliares, secretária, houve alguma mudança? Também as visitas dos agentes comunitários de saúde do interior?
Muito boa essa sua pergunta, Sandro. Por que eu digo isso? Não que tivessem parado as visitas domiciliares. A gente procurou atender só os casos mais urgentes ou mais necessitados, mantivemos. Até para cuidar melhor também dos profissionais de saúde, dos agentes comunitários, né? Eles estavam fazendo as atividades deles, então, junto na unidade de saúde, né? Estavam fazendo, então, o trabalho conosco na unidade. E também trabalharam bastante na vigilância de endemias, que é a vigilância que cuida da dengue, do mosquito da dengue. Fizeram visitas, né, já, porque o nosso município é positivo com o mosquito, né? Temos o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, os agentes de saúde foram trabalhando também nisso, mas a orientação que a gente tem agora é que os agentes de saúde retornem às visitas domiciliares em loco, lá nas famílias, né, nas residências. Antes a gente estava usando mais o telefone, mais outras formas, mas a visita domiciliar para o Ministério da Saúde é uma visita que se faz no domicílio. Então, né, vai ser retomadas para todas as pessoas, mas ainda tem uma orientação que é para os grupos de risco, que são os maiores de 60 anos, as gestantes, as crianças, os pacientes portadores de doenças crônicas. Mas, dando tempo para visitar todas as famílias, né, eles devem visitar todas as famílias, sim. E também quero aproveitar e dizer que nesta semana está conosco mais uma médica. Então, o município, né, está contratando, através do processo seletivo, mais uma médica que se chama Tatiele. Ela já iniciou as atividades e vem também para completar outra equipe de saúde da família que estava faltando médico, para então ficar, né, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Então, agora nós temos de volta, né, as duas equipes de saúde da família completas. Então, eu quero até dizer para as pessoas, Sandro, que é muito importante que elas não relaxem também na sua saúde lá, né, porque a gente está pedindo isolamento, está pedindo, fazendo esse chamamento, mas isso não quer dizer que as pessoas não devam cuidar da saúde delas de forma a vir buscar o atendimento na unidade de saúde. É muito importante que elas mantenham esse contato, né? Se tem necessidade, que elas liguem para a unidade de saúde, que elas liguem para o agente de saúde para organizar um agendamento, um atendimento, porque daqui a pouco a gente fica preocupado que essas pessoas ficarem em casa, obedecendo o isolamento social que a saúde pede, que é o protocolo, né, que está se cumprindo, mas que relaxamos nos outros cuidados, dos outros problemas de saúde que não é do coronavírus, né? Então, os doentes crônicos, que eles cuidem, né, de manter toda a medicação que precisa, que vem buscar as receitas, está tudo organizado, né, nos primeiros horários, as receitas, tanto da manhã quanto da tarde, né? Então, para facilitar que a gente esteja cuidando, porque eu estou preocupada que daqui a pouco a pandemia alivia, porque parar ela não vai parar, é certo, né? Porque isso não vai parar tão logo, né? E que a gente está com outros problemas muito grandes que a gente não ficou dando atenção simultaneamente né, e voltamos a olhar só para o coronavírus. Então, é importante que as pessoas busquem, sim, o atendimento conforme elas têm necessidade na unidade de saúde ou com a visita domiciliar do agente de saúde, do médico, da enfermeira, de quem for necessário, né? Então, é importante isso. A gente agora completou, né, com essa médica que chegou, a gente está reorganizando, então, a retomada de todo esse trabalho, então, com, né, pleno, que seja na forma que estava sendo mantido até fevereiro, que depois de fevereiro a gente teve que fazer muitas modificações desses atendimentos. Para encerrarmos, secretária, a senhora falou antes aí sobre a saúde mental dos funcionários da área de saúde. E eu ouvi esses dias aí um município fazendo uma pesquisa com relação à saúde mental da população nesse tempo de distanciamento social, vamos dizer assim. Aqui no nosso município deu para tentar notar alguma coisa, assim, obviamente não se tem estudo, mas a senhora que estava ali dentro, deu para se notar alguma coisa junto aos profissionais, os médicos, enfim? Sandro, essa tua pergunta é muito pertinente. É muito pertinente, e até porque, assim, nós sentimos falta
de muitas coisas no meio social, né, em todos os sentidos. E a gente no nosso município, a gente tem bastante problemas com saúde, com relação à saúde mental. Nós temos bastantes pessoas que necessitam de medicação para tratamento disso e coisa e tal. Não seria diferente o aumento nessa época de pandemia, né, porque a gente vive com um inimigo oculto do lado, que é o coronavírus. Então, o que eu quero dizer assim, já um ano bem sofrido, né? Veio com a estiagem, a pandemia, sabe? Então, não tem como as pessoas não se estarem abaladas com tudo isso. E também já enxergo, projetando o futuro, Sandro, é interessante eu fazer um alerta para as pessoas que elas filtrem as coisas, filtrem os noticiários, filtrem os comentários. E aqui no nosso município, especificamente, também com relação agora, a gente vai se direcionando, talvez, para um período político, de político eleitoral. Da importância que tem também dessas pessoas que fazem esse trabalho político, delas pouparem as pessoas de alguns comentários, porque assim, a gente não pode atormentar as pessoas com as coisas que a gente traz, né? Então, que a gente tenha cautela, que os políticos tenham cautela, que as pessoas lá nas suas casas também filtrem aquilo que elas vão ouvir das outras pessoas, porque por todo esse cuidado nós temos que ter. Eu acho que nós somos humanos, nós somos muito sensíveis, muito sentimentais, é do ser humano. Então, nós viemos numa bagagem dura esse ano, né? Difícil de suportar. Então, é um pedido que eu faço assim, para as pessoas, para as famílias, para as pessoas, né? Que elas vão filtrando sempre nos noticiários também, com relação ao coronavírus, né? Já temos todo esse sofrimento, então, também com relação a agora, né, esse período eleitoral, de como que vai ser montado, o que vamos levar para as pessoas, para as famílias, que elas também filtram isso. Elas têm autonomia, elas têm direito de dizer para a pessoa calar a boca e sair de suas casas, né? É um momento que a gente tem todo cuidado é pouco, que elas não precisam ouvir certas coisas, que desliguem o rádio quando não tem que ouvir certas coisas, que estão a televisão, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que é um cuidado que tem que ter, porque não está fácil de enfrentar todas essas coisas que são naturais. Imagina aquilo que vem, né, de forma organizada. Então, as pessoas têm que se, né, preocupar, nós temos que ter o cuidado, quem pode transmitir alguma coisa, né, que tenha o cuidado de que pode levar, né, de que influência que vai ter cada coisa que vai ser transmitida para as pessoas, e é um cuidado importante que temos que ter. Saúde mental é importantíssima para nos manter, né? Como que a gente vai se manter mentalmente no dia a dia, né? Como que nós vamos conviver com a saúde, com um problema mental? E está difícil. Então, muitas vezes a medicação também não é suficiente, além do cuidado que nós temos que ter de outras formas, daquilo que nós vamos ouvir, daquilo que nós vamos vivenciar. Então, né, seria um recado meu, né, Sandro? Já sentindo que as coisas vão... Nós temos que organizar tudo isso faz parte da nossa vida, nós temos que cumprir as leis, os decretos, as coisas, né? Então, que a gente saiba como levar isso adiante, até porque nós temos direitos e deveres. Então, as pessoas, nos seus direitos, elas podem dizer não, muitas vezes, para evitar outras coisas que podem prejudicar mais, então, ou abalar mais aquilo que já temos de problemas, né, em relação àquilo que já temos. E também, Sandro, eu não sei se eu posso ainda falar um pouquinho sobre como funciona, antes de encerrar, as bandeiras, que são os critérios que o Estado promoveu. Por que o nosso município está num critério de bandeira amarela? Não sei se... Né, fique à vontade, pode ficar. Para complementar, porque às vezes as pessoas querem dizer, o que quer dizer isso? Que todo sábado o governador coloca de volta, né, algumas modificações no mapa do Rio Grande do Sul, bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira preta e bandeira laranja. Nosso município está na bandeira laranja faz tempo, em torno de uns 20 dias. Então, o que isso quer dizer? Isso vincula vários critérios, que com relação ao comércio, com relação aos casos confirmados, aos pacientes internados, aos leitos hospitalares, enfim, toda essa estrutura, né, que fica junto. Então, por que o nosso município não tem nenhum caso? Por que ele está na bandeira laranja? É porque nós pertencemos à região, né, onde tem muitos casos já, ou aumentando o número de casos, né, com relação... Então, por isso que o Estado flexibiliza, por isso que o município flexibiliza, por isso que o Constantino antes falou que, no momento, só os bares estão fechados. Daqui a pouco, se nós vamos direcionando, o município pode, além da bandeira ser laranja no município, e aí o município entender que ele pode
entrar né, e flexibilizar outras coisas, inclusive a abertura de bares, é os cuidados que nós vamos manter diante de todas essas coisas e vamos garantir depois. Então, né, poderá, daqui a pouco, né, Constantino, que algumas coisas podem voltar, mas isso depende do cuidado que nosso município vai mostrando, como nós apresentamos a nossa situação real diante da pandemia. Então, podemos, sim, né, além da bandeira do Estado, dizer que nossa região é a laranja, nosso município é a laranja, o prefeito, né, a prefeitura, a administração municipal, entender que nós podemos partir para a bandeira amarela, assim como outros municípios fizeram. Não temos nenhum caso, nós podemos flexibilizar mais alguma coisa. Mas ainda não achamos que é o momento. Os comitês, né, de estratégias e o comitê técnico se reúne e ele que diz qual que é o momento de flexibilizar também alguma coisa junto ao prefeito. Então, não é culpa do prefeito as coisas, não é culpa da vigilância epidemiológica, não é culpa da vigilância sanitária. Existem os comitês no município e esses comitês foram criados com orientações, determinações, nem orientação do Ministério da Saúde. Então, a gente está, na verdade, o município cumpre tudo aquilo que é protocolado, né, pelos órgãos competentes. Algo mais, secretário? Sandro, eu acho que seria isso, então, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, quero agradecer, então, o espaço que o Executivo nos dá, né, de mais uma vez levar as informações à população nossa de Pinhal Grande. Quero, então, dizer que a nossa população está de parabéns, mais uma vez, o nosso município está de parabéns, a equipe de profissionais da saúde também, né, pelo sucesso que a gente está tendo, né, no combate. Então, que a gente quer permanecer assim e contamos, então, com que as pessoas não relaxem, né, que elas continuem naqueles cuidados que a gente foi sempre passando, orientando e que queremos, né, vencer isso, né. Nós temos certeza que vai passar, né, Sandro? Eu e você, nós sempre comentamos isso, né? Nós temos certeza e a população também está certa que tudo vai passar. Então, que a gente mantenha esses cuidados que a gente quer no final, então, fazer disso tudo, né, uma história bonita de que somos sobreviventes e que todos sobrevivemos a isso, né? Vencemos a pandemia. Ok, tivemos então a participação da secretária municipal de saúde, a vereadora licenciada Rosane Liberalesso, no programa do Executivo Municipal de Pinhal Grande deste sábado. E antes, porém, tivemos o responsável pela vigilância sanitária do nosso município, Constantino Andrade dos Santos. Lembrando, fique em casa, se não der, saia com máscara. O programa do Executivo Municipal de Pinhal Grande volta no próximo sábado. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana e até lá.